Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 1º de março de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 30 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, aqui da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do referido livro o capítulo 6º, Vida Espírita. O item é o de número 8, Lembrança da Existência Corpórea. A questão é de número 310. Todo mundo lá? Muito bem, vamos lá então. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos e outras coisas que lhe tenham pertencido? Resposta: algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considera as coisas terrestres. Então, o espírito realmente elevado, ele não está nem aí com o corpo. Ele simplesmente esquece do corpo. Para ele é uma ferramenta que foi utilizada e que a partir daquele momento não tem mais valor nenhum, a não ser o de estima por aquilo que lhe serviu como instrumento de progresso. É a mesma coisa que a gente usar o martelo para pregar um prego e ficar toda hora olhando no martelo, ver se ele está bem. Não tem o menor sentido, não é? É uma ferramenta apenas, é uma veste que se usa, né? Que quando chega no final da utilização dela, a gente simplesmente descarta. Ou se ela está suja, se a gente põe para lavar e usa novamente, se for necessário. Mas normalmente com o corpo não acontece assim, o corpo ele é descartado, pura e simplesmente. Quem é apegado ao corpo são os materialistas que fazem dele um altar e ficam cultuando esse corpo a vida inteira e depois da morte também. Né? Infeliz daquele que faz isso, porque o sofrimento dele é muito grande. Questão de número 311. O respeito que tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? Resposta: o espírito se sente feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a lembrança, mas é o pensamento o que o atrai para nós e não os objetos. É sempre o pensamento. As pessoas atribuem, as pessoas associam objetos materiais com importância que o espírito venha eventualmente a dar a esses objetos. E isso não é verdadeiro. O que realmente tem importância para o espírito é a lembrança, é o pensamento que se tenha dele, né? E a utilização que se faça disso. Então é muito mais importante o pensamento, um pensamento de amor, de carinho, de respeito, de gratidão, que se tenha pelo espírito, do que qualquer outra coisa. É claro que a gente procura guardar um objeto que tenha pertencido àquela pessoa por motivo de respeito. Evidentemente, não tem nada de anormal nisso, não é? Mas se a gente quiser realmente se comunicar com aquele espírito e mostrar para ele o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão, todos os bons sentimentos que nós temos por ele, é sempre pelo pensamento. Né? Emitindo o pensamento, não precisa verbalizar, não precisa absolutamente nada. É por isso que nos trabalhos que nós realizamos e realizávamos, a gente sempre pede para a pessoa ficar conectada com o pensamento. Não é? Porque no momento da prece, essa conexão de pensamento para pensamento, ela acaba fortalecendo essa ação. Não é? É o pensamento que coordena tudo. Não é? Fazer prece por aqueles que não estão conectados pelo pensamento tem algum objetivo positivo? É claro que tem, mas se estiver conectado pelo pensamento, a ligação é muito mais forte. Então você vitaliza aquela ligação, por isso que é importante, né?
quando nós queremos fazer prece a Deus, a gente não fica cantando, nem dançando, né? A gente não fica absorto, nós nos concentramos naquilo que nós temos que fazer, né? Centramos o pensamento, concentrar, né? Centrar o pensamento em algo. A gente pode mentalizar Jesus, a gente pode mentalizar a cruz, a gente pode mentalizar o que quiser, ou não mentalizar nada, e mentalizar uma luz, um bom cenário, qualquer coisa assim, mas a gente sempre concentra o pensamento, centra em alguma coisa para poder atingir o nosso objetivo, o nosso propósito, né? Daí o objetivo de nós centrarmos, concentrarmos o nosso pensamento no ser amado para o qual a gente deseja emitir qualquer pensamento que o agrade. Questão de número 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Eles conservam a lembrança desses sofrimentos? A pergunta de Kardec é essa. Resposta: frequentemente a conservam. E essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Evidente, né? Olha o que eu passei, o que eu estou vivenciando. Fazem essa comparação. Isto tem um bom propósito, né? Para ele poder avaliar o que ele está desfrutando como espírito, né? Depois de ter passado aí por uma provação muito grande, por um sofrimento muito grande. Questão de número 313. O homem que foi feliz neste mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a Terra? Resposta: somente os espíritos inferiores, imperfeitos, né, podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza. O que eles espiam pelo sofrimento? Desculpa, eu vou ler novamente porque eu li errado. Somente os espíritos imperfeitos podem lastimar os gozos que correspondem à impureza da sua natureza e que eles espiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra, né? Eu fico imaginando, às vezes eu, como sou muito afeto a carro, né, desde pequeno, desde de criança, eu sou de uma família que meu tataravô era motorista de praça, o meu bisavô era motorista de praça, meu avô era motorista de praça, meu pai era motorista de praça. Então, eu cresci e a conversa era o pistão, a bobina, a bateria, a conversa de automóvel. Então, eu sempre fui muito afeto ao automóvel. Eu fico imaginando, né, uma Ferrari, né, ter o prazer de entrar num carro desse, de sentar num carro desse, de examinar, não precisava nem possuir, não, apenas ter o prazer de tocar um carro desse, dar uma voltinha lá com um carro desse. E tudo isso, tudo que tem na Terra, tudo que nos atrai aqui na Terra, não tem o menor valor para os espíritos, né? Eu fico imaginando o quão bonito, quanto prazer traz para o espírito estar bem na vida espiritual. Que eles dizem aqui que nenhum prazer terrestre se compara aos prazeres da vida espírita, da vida em estado de erraticidade. Então, eu fico imaginando, né, que nós temos tantas coisas lindas, tantas coisas bonitas, tanta tecnologia, tantas coisas que nós consideramos boas, né, mas que não se assemelham em nada, que não chegam nem perto do que são as coisas espirituais. Então, aquilo que a gente dá tanto valor, casa, carro, as coisas materiais, são apenas efêmeras, passageiras, que na realidade têm muito pouco ou quase nenhuma importância para o espírito, né? Questão de número 314. Deixa eu ver se chegou alguém lá pelo YouTube. Não, ninguém até agora. Não sei se... Pode ser que o chat não está funcionando, viu? Como é normal acontecer. Questão de número 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil
e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Resposta: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los, se realmente for útil, né? Porque se for útil só na cabeça dele. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra, seu objetivo era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Se realmente era um trabalho sério, um trabalho com o propósito de favorecer as pessoas de um modo geral, a humanidade, isso vai ter continuidade. Se não foi realmente uma coisa séria, uma coisa com o propósito de beneficiar a maioria, não. Questão de número 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Resposta: segundo a sua elevação. Julga de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Olha o que é a vida material em comparação com a vida espiritual, né? O que ele julgava transcendente, extraordinário, excepcional, né? Como artista, no mundo dos espíritos não tem a menor relevância, não tem o menor significado. Ou, normalmente, ele condena aquilo que ele tinha como o melhor, né? Sim, é sempre em relação à elevação espiritual de cada um. Acontece o seguinte: nós somos espíritos imperfeitos, mas todos nós, imperfeitos, eu não digo inferior, porque eu acho que inferior é uma palavra que realmente não faz jus aos espíritos, né? Não existe espírito inferior, existe espírito imperfeito, porque se ele é momentaneamente imperfeito, no momento seguinte, numa próxima encarnação, numa outra, ele vai ser um espírito melhor, né? Então não existe espírito inferior, existe aquele que está momentaneamente imperfeito, que ele está sempre sujeito à perfeição ou à melhoria da sua situação, porque ele vai progredir com certeza, com mais absoluta certeza. A lei de progresso é uma lei que rege a vida de todos nós indistintamente. Agora, o espírito, eu acredito particularmente que aqueles que tomam conhecimento dessas informações, né, aqueles que voltam, que se debruçam sobre esse conhecimento, que procuram estudá-lo, quando desencarna, vai encarar a vida de uma forma completamente diversa daquela pela qual nós encaramos aqui na Terra, né? Essa materialidade que nos caracteriza, esse apego às coisas materiais, ao corpo, enfim, tudo aquilo que a gente tem aqui na Terra, ela simplesmente, a partir do momento que nós desencarnamos, que nós recebemos a ajuda dos bons espíritos, do nosso espírito guia, isso muda. É fatal que mude, porque a gente tem essa informação, né? Eu comparo uma pessoa desencarnando sem informação com outra que tem informação a uma pessoa entrando numa floresta densa, selvagem, né? A pessoa sem informação, ela está sem uma bota que lhe previna de uma picada de um inseto, peçonhento ou não, né? Ela está sem uma arma para poder se defender dos seus predadores, ela está sem uma roupa adequada para enfrentar um inverno rigoroso, ou umidade, ou o que quer que seja. Enfim, ela está despreparada. Aquele que tem essas informações, e que não somente tem essas informações, mas busca exercitá-las ao longo da vida, não é? Ele vai entrar preparado.
Ele pode, num primeiro momento, estranhar, que é natural. Nós vivemos daqui 60, 70, 80 anos na matéria, não vai querer que vai desencarnar e vai ser tudo normal, tudo natural, né? E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente adentra a vida num bebezinho frágil, né? Como é o bebê humano, que é o mais frágil entre todos os animais, depende de tudo e de todos. Se ninguém limpar, ele morre sujo. Se ninguém alimentar, ele morre de fome. Se ninguém lhe der água, ele morre de sede, né? Então tem que ter um pai e uma mãe prestimosos para poder tocar a vida daquele bebezinho para frente e tal, né? Então ele adentra o mundo num corpo frágil daquele, e ele leva aí um ano e meio, 2 anos, até poder começar a interagir com a sua família, interagir com... É uma adaptação longa, né? Ele vai começar a interagir com outros seres humanos lá pelos 4, 5, 6 anos. Na minha época era 7 anos, né? A gente entrava na escola no primário aos 7 anos de idade. Mas hoje não, hoje é mais precoce a coisa, né? Então, as crianças entram lá pelos 4, 5 anos, começam a interagir com outros seres humanos. Então, olha a quantidade de tempo que um espírito que reencarna leva para se adaptar à vida material. Ele precisa aprender a falar, ele precisa aprender a chamar a atenção daqueles que ele, sem ter um domínio total sobre a língua, ele precisa aprender a chamar a atenção para aquilo que ele necessita. Por isso que o bebê chora para mamar, chora para se limpar, chora para tomar água, chora para ir para o braço da mãe, chora para pedir para a mãe agasalhar ele, que ele está com frio, enfim, chora para tudo, porque ele não tem outra linguagem. Então, é uma adaptação constante. Eu imagino que isso ocorra conosco ao desencarnarmos, mas de uma maneira muito mais rápida, né? Aí, porque da vida espiritual para a vida material é sair de um carro ruim para entrar num carro confortável, né? Então, seria uma adaptação muito mais rápida, mas há uma adaptação, com certeza, né? Os espíritos superiores ensinaram isso a Kardec, e Kardec reproduz isso, dizendo que há um período de confusão. Nós ficamos naquele estado como uma pessoa que acaba de acordar de um sono profundo, né? E depois ele vai tomar pé da situação, ele vai se integrar ao mundo espiritual e vai começar um processo aí de estudo, de trabalho, né? De elaboração de uma nova encarnação que pode demandar séculos, né, para ele elaborar uma nova encarnação, dependendo da necessidade de cada um. Mas é isso, há essa adaptação. E quem tem mais conhecimento vai ter esta transição, porque é isso que acontece, né, a transição da vida material para a vida espiritual facilitada, né, e o despertar, se Deus nos proporcionar essa felicidade, um despertar feliz, que há aqueles que despertam para um sofrimento maior do que ele tinha na Terra, dependendo do que ele fez com a sua encarnação, dependendo dos males que ele produziu contra si mesmo e contra o próximo, ele vai ter que arcar com aquela responsabilidade. Daí, a necessidade de nós buscarmos não somente o conhecimento, mas a prática desse conhecimento para ganharmos o direito de um desencarne feliz, não é? Olha, Isabel, você está dizendo que agora está ok. Pô, legal, Isabel. Você está me ouvindo bem? Depois você reporta para mim aí como é que está o som. E se você está ouvindo o pessoal lá do Google Meet, por gentileza, tá bem? Obrigado, uma boa noite para você. É um prazer tê-la conosco, viu? Então é isso, Alexandre. Eu não sei se respondeu a tua questão, né? Mas é isso. Questão de número 317, né? É isso? Os espíritos, pergunta Kardec, os espíritos conservam, depois da morte, o amor da pátria? Resposta é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, é aquela em que possui o maior número de pessoas simpáticas. Aí Kardec faz aqui um acréscimo de explicação a esta resposta dos espíritos, que é a seguinte: a situação dos espíritos e a sua maneira de ver as coisas variam ao infinito
na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra estações de curta duração. Os espíritos de ordem elevada geralmente fazem na Terra estações de curta duração, passa um período curto aqui. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho, em comparação com as grandezas do infinito, as coisas, o que os homens atribuem a maior importância, são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos nesse mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Então tem que se fazer essa distinção. O amor à pátria, o desejo de que ela progrida, de que ela seja um lugar melhor, tem a ver com o desejo de auxiliar no progresso da humanidade. E aí o amor à pátria tem tudo a ver, porque é o interesse da maioria. Trabalhar pelo interesse da maioria. E esse deve ser o propósito de todos. O apego é outra coisa. O apego é uma outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver, isso aqui que ele respondeu não tem nada a ver com apego, patriotismo, o fanático, não é? Mas o patriotismo, o amor à pátria, pelo bem comum, é uma necessidade de todos. Todos devem cultuar este apego à pátria, este patriotismo em benefício geral, em benefício de todos, né? Sem cultuar o patriotismo de forma fanática. Porque, em realidade, nós não somos brasileiros, nós não somos terráqueos, nós não somos desta galáxia que nós moramos, nós somos espíritos do universo. Né? Nós não somos terráqueos, nós estamos temporariamente terráqueos, apenas isso. Né? Mas isso não tira de nós a obrigação e o dever de agir pelo bem comum. Como concordar com alguém que destrói uma pátria, não é? Que destrói o bem comum? Como concordar com isso? Tendo as informações e os esclarecimentos que nós temos. É impossível, do meu ponto de vista. É impossível se concordar com isso. Não tem como concordar com isso. Não que eu seja apegado ao Brasil, não, absolutamente. Eu sou apegado ao bem comum. Apegado ao direito de todos nós, na medida das possibilidades, sermos felizes. Termos o mínimo necessário para viver. E o mínimo necessário é ter um emprego, para poder sustentar as nossas famílias, para poder ter dignidade. E nada mais interessante, nada mais a propósito do que a liberdade. Um homem sem liberdade não tem nada. Né? E nós, lamentavelmente, aqui no Brasil, estamos caminhando para esta falta de liberdade. Tudo indica isso, a não ser que um acontecimento aí fortuito, né, por vontade do Criador, né, por ação dos homens, venha a mudar isso. Mas ele continua explicando o seguinte: os espíritos de uma ordem intermediária passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares são, de alguma forma, os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Então, a maioria do mundo invisível é uma massa de espíritos comuns, menos elevados. Essa é vamos dizer assim, o corriqueiro do nosso planeta. É o que mais acontece no nosso planeta. Conservam. Sim, ao nosso redor. Eles fazem parte. Na realidade, né, como a gente sempre fala, né, Dani? A gente não está. Não somos nós, não são os espíritos que estão no nosso meio. Somos nós que estamos no meio deles. Porque o número de espíritos que habitam o nosso planeta
é infinitamente maior do que os 8 bilhões de encarnados nesse mundo. Eu não sei dar um número para você preciso. Antigamente a gente ouvia dizer que era 7-1, 6-1. Mas eu acho tão difícil a pessoa estimar uma coisa dessa, porque seria até impossível. Sei lá, pode ser 100-1. Né? Então o número. A humanidade é uma só e os espíritos que habitam o planeta, né, eles são infinitamente, têm um número infinitamente maior do que os encarnados. Sim. Sim. Depende do nível, depende do grau dessa mediunidade, né? O vidente ele não sabe se é encarnado ou desencarnado. Ele não sabe. É tão nítido. Porque, na realidade, o vidente vê o perispírito. Ele não vê o espírito. Ele vê o perispírito. Né? Então, é. Na realidade, o perispírito, o espírito. Sim, 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 parecido. Parecido, uma coisa definida. É um corpo definido, como o nosso. Né? Com tronco, membros e tal. Né? Como o nosso, normalmente. Agora, o seu Chico Ortigosa, Francisco Ortigosa, um espanhol que tinha uma casa de calçado aqui em Jaú. O seu Chico, eu convivi com ele uns 12 anos, mais ou menos, antes dele desencarnar. E o seu Chico, várias vezes eu passava ali na loja dele, ele estava na porta, eu parava. Naquela época a gente ia muito ao banco, né? Hoje a gente não sai de casa nem para ir ao banco. Mas eu passava na porta, estava o seu Chico ali na porta, eu parava para bater um papo com ele e tal. E ele, muitas vezes, ele me contou isso, muitas vezes, que o espírito passava na porta da loja dele, o desencarnado, e percebia que ele estava vendo ele. Percebia que o seu Chico estava vendo ele. Exatamente. Ele se aproximava do seu Chico e começava a conversar com ele. E o seu Chico sabia, das vezes, como qualquer encarnado tem as suas necessidades, precisa de conselho, precisa de orientação, ele chamava esse espírito para um escritório que ele tinha dentro da loja. Era um escritorinho dividido de madeira, muito simples até, tinha uma mesinha lá e tal, onde ele administrava a loja, financeiramente, estoque e tal, né? Ele chamava, fechava a porta e começava a conversar com esse espírito, dar conselhos, falar com ele, explicar, tentar esclarecer, né? Esse desencarnado. Os netos que brincavam, criança de 8, 10 anos, 6 anos, que brincavam ali em torno do escritório, falava assim, acho que o vô está ficando louco, ele está falando sozinho. Né? Isso contado por uma neta dele para mim. Ela não tinha conhecimento nenhum. A família, curiosamente, só uma filha mais velha era espírita, de frequentar o centro, o restante não é espírita, tem simpatia pelo espiritismo e tal, mas não é espírita. Né? E eles, a Juliana Ortigosa, era uma bebê na época, 5, 6 anos de idade, brincando ali em torno do escritório dele, falava, o vô tá ficando louco, ele tá conversando sozinho, porque ele viu ele entrar sozinho dentro do escritório, trancar a porta, e falando, conversava em voz alta com o espírito, né, porque o espírito não entende que ele poderia entender o seu Chico pelo pensamento. Então ele falava, ele articulava palavras e conversava com o espírito. Né? Então, e o seu Milton Felipe me contou que uma vez estava atravessando a Rua Voluntários da Pátria em São Paulo, e que veio um garoto, um jovem, uns 20 e poucos anos, de encontro a ele, atravessando a rua, correndo,
para se livrar dos carros, ele pensou que o garoto ia atropelar ele. E o garoto perpassou por ele e foi embora. Era um desencarnado, né? Então é assim que a coisa funciona. Os desencarnados, eles vivem no nosso meio. Aliás, nós vivemos no meio deles, e Kardec usa um termo assim muito apropriado para isso. Nós ombreamos com eles. Essa é a realidade, como se nós tivéssemos um aglomerado de gente ombreando um com o outro, sem muito espaço, e é assim que eles vivem no meio de nós, assim que eles estão, né? Bom, Kardec tinha as melhores definições e as melhores palavras, era um pedagogo, era um professor, né? Que muita gente quis transformar em médico, porque professor aqui no nosso país não vale muita coisa, né? Já quiseram dizer que ele era médico, que ele tinha formação de medicina, então é uma conversa fiada. Ele era um pedagogo, ele era um professor instruidíssimo, ilustradíssimo, né? E a Amélie Baudet, né? Também uma mulher culta, né? Que ajudou muito a Kardec, inclusive depois do desencarne dele e tudo. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui à explicação de Kardec. Os espíritos vulgares são, de alguma forma, os que aqui permanecem constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com poucas diferenças, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa, segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Olha, o finalzinho dessa explicação de Kardec reúne aqui um conhecimento muito grande, né? Porque ele diz aqui, não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Se o cara foi alcoólatra durante a sua encarnação e tem essa tendência, ela se aproxima de um outro sujeito com essa mesma tendência e excita isso na pessoa para que ele vá beber, para ele poder tentar sentir alguma coisa. Ele não vai conseguir sentir nada do álcool, isso é conversa fiada. Ele não vai se embebedar coisa nenhuma, porque os vapores do álcool não o atingem, ele não tem mais corpo, não é? É apenas uma sensação moral. Ele vai ter uma sensação moral a respeito daquilo. Isso vale para as drogas, isso vale para o sexo, isso vale para qualquer outro desregramento, para qualquer outro vício aqui na matéria. Ele se aproxima. Ele pode sentir o cheiro, mas e aí? O alcoólatra não se contenta em sentir o cheiro do álcool, ele tem que ingerir para ter a satisfação da embriaguez, ele tem que adquirir, ele tem que ingerir o álcool, né? Então, na realidade, eles fazem isso mais para induzir o outro ao vício do que propriamente para satisfazer as suas paixões, não é? E uma outra coisa que ele fala aqui, que é muito interessante, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isto ocorre diuturnamente. Encontramos entre eles alguns mais sérios, que vêm e observam, para se instruir e aperfeiçoar. É o que nós podemos ter aqui na casa da Dani, ter uma centena deles, na sua casa uma centena, aqui comigo uma outra centena, de espíritos observando aquilo que nós estamos estudando, para poder aprender e se instruir. E é assim que funciona mesmo. Ah, mas será que eu tenho o poder de ensinar alguém que já está desencarnado? Temos sim. Eles nos observam muito. E se eles forem sérios, eles vão se interessar por aquilo que está sendo estudado, de forma séria, de forma honesta, de forma a adquirir conhecimento. É isso que eles fazem. E o inverso também, né? Quer dizer, se o sujeito tem algum vício qualquer,
qualquer outra coisa, isso vai induzir, isso vai colaborar com esses espíritos que têm a mesma coisa, que enveredem por esse mesmo caminho, ou que enveredaram na sua última encarnação por esse mesmo caminho. Questão de número 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Depois que desencarna, as ideias se modificam? Resposta: muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. E por mais materializado que seja o espírito, ao desencarnar, ele vai sofrer um processo. Ele vai perceber aonde ele está vivendo, como ele está vivendo e o que acontece naquele mundo, que é diferente do seu. Isso pode demorar muito, pode demorar um século, 2000 anos, não importa. Para o espírito, a contagem de tempo, o tempo e o espaço é completamente diferente do que é para a gente, né? Mas uma hora ele vai perceber, e uma hora ele vai cair em si. Ele vai perceber o que está acontecendo. Qual o propósito disso? Tornar o espírito menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos prepotente, aqueles narizão empinado que, mesmo sofrendo a pior das coisas, eles não se dobram. Eles simplesmente não se dobram. Então desencarnam, ficam sofrendo, angústia, tristeza, decepção, enfim, todas essas coisas que compõem a vida de uma pessoa que tem um pensamento atravessado, que não são felizes, por mais que digam que sejam, não são. Não há felicidade no descaminho. O que traz felicidade é a consciência tranquila. A paz de consciência é o que traz felicidade para nós, os espíritos encarnados e desencarnados, né? Então, o descaminho não. Mas vai chegar um momento que ele vai perceber. Dizem os espíritos o seguinte: o espírito, ele vê a felicidade do justo. Então ele começa a perceber que em torno dele tem um monte de espíritos desencarnados como ele, felizes. Ele começa a querer almejar aquilo, mas por que eles são felizes e eu não? Então é todo um processo de modificação, e ele vai enveredar por esse processo, e vai enveredar num caminho que vai levá-lo a pensar de forma diferente e, consequentemente, a agir de forma diferente. Vai voltar o seu pensamento a Deus, vai se humilhar perante o Criador, pedir perdão por tudo aquilo que fez contra si, contra seus irmãos, e a partir desse momento ele conquista o direito de ter perto dele os bons espíritos. E aí ele começa um processo todo de retorno às suas origens como espírito, não é? O primeiro passo é o arrependimento, é o primeiro passo de toda a grande caminhada, mas apenas o primeiro passo. O arrependimento não significa absolutamente nada se não for acompanhado posteriormente de uma mudança radical de pensamento, de atitudes e de tudo mais. É por isso que os espíritos se elaboram aí uma nova encarnação, pedindo esta ou aquela situação, esta ou aquela encarnação, desta ou daquela maneira, para poderem merecer a felicidade do justo. Ao desencarnar, merecer essa felicidade, não é? Então, eles dizem assim, ele continua respondendo o seguinte: ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias. Foi o que nós comentamos agora há pouco. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. Explicaram aqui em meia dúzia de palavras aquilo que eu levei um tempão para explicar, mas é exatamente isso que acontece, né? Ele vai vivenciando a sua situação, vai percebendo que ele está, como dizia a molecada no meu tempo, numa barca furada, não é? E vai mudar a sua conduta. Não tem outra maneira. O Criador não quer a infelicidade, não quer a morte do ímpio. Ele, como disse Jesus, ensinou Jesus, ele quer que tenhamos vida. E vida em abundância. É isso que Deus deseja para todos nós. Vida em abundância. Não é? Significa dizer, estar em estado de erraticidade e ter uma vida plena, de felicidade, de tranquilidade, de paz, para poder elaborar uma nova encarnação e, quiçá,
merecer viver num mundo melhor. Depende daquilo que Deus determina para cada um de nós. Mas se a gente conquistar o direito de reencarnar nesse mesmo mundo de uma forma melhor, tendo mais determinação, mais garra, mais vontade de praticar o bem, de ajudar os nossos irmãos, já é uma grande conquista. Porque é daí que nós vamos conquistar o direito de ir para um mundo melhor, de ir para um mundo mais feliz do que o nosso. Né? Então, se conquistarmos esse direito, para mim, estaria ótimo. Para mim, estou falando por mim, né? Certamente vocês vão para um mundo melhor, com certeza, mas estou falando por mim. Né? Se eu conquistar o direito de ter uma encarnação melhor do que essa, e ser uma pessoa melhor do que eu sou, muito melhor, aliás, para mim já me daria por satisfeito. É isso aí. Questão de número 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Resposta: esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mas, mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que ele volta à lembrança do passado e que ele se desfaz da impressão da vida terrestre. A vida terrestre, ela acumula sobre nós um sem número de vícios, de maneira de pensar, de visão distorcida da realidade, da forma de encarar os nossos irmãos. Nós não encaramos os nossos irmãos como irmãos, né? Normalmente não. Eu estou falando da maioria das pessoas, né? Evidentemente eu não estou aqui me referindo a ninguém especificamente, mas nós não encaramos os nossos irmãos como deveríamos encarar, né? Então, tudo isso acarreta para nós, como encarnados, uma angústia, uma maneira triste de pensar e de ser, né? Às vezes nós nos livramos, nos sentimos alegres, felizes, muitas vezes sem definir por quê, né? Estou me sentindo desse jeito, às vezes pela proximidade de um bom espírito, do nosso espírito guia, mas no mundo espiritual, isso tudo se dissipa, né? Nós vamos ali viver a verdadeira vida, e não essa vida de ilusão, essa vida de angústias, essa vida de apego às coisas materiais, de egoísmo, né? Essa vida de orgulho, de prepotência, de apego às coisas materiais, que são coisas mesquinhas, né? São coisas realmente de espíritos imperfeitos como nós. E o homem não aprende, é impressionante. Nós não aprendemos. Entra dia, sai dia, fazemos coisas erradas, a gente estuda a história da humanidade, o que aconteceu lá atrás continua acontecendo hoje, né? Da mesma maneira, ou de forma muito semelhante, embora toda a tecnologia, embora todo o conhecimento que o homem tenha, ele continua egoísta, ele continua prepotente, ele continua orgulhoso, ele continua cobiçando as coisas do próximo, enfim, tudo isso que a gente conhece aqui no nosso mundo. Mas no mundo espiritual, a partir do momento que o espírito vai se livrando, pouco a pouco, se desmaterializando, como eles gostam de usar, do termo que eles gostam de usar, ele vai percebendo que a realidade, a sua verdadeira identidade, que não é a identidade material. Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. Esta é a grande realidade. Realidade que a maioria não reconhece, por incrível que pareça. O homem lida com os espíritos desde os primórdios da humanidade. Desde os primórdios da humanidade, nós lidamos com os desencarnados, de uma maneira ou de outra, sempre considerando isso uma coisa maravilhosa, sobrenatural e etc. A partir da doutrina dos espíritos, nós temos aí uma ciência que prova que a relação com o mundo espiritual não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural. É natural, é uma coisa naturalíssima, assim que é. Não é? Mas o homem não se inteira dessa realidade, é impressionante. Ele não se inteira, ele não consegue se encaixar nesta realidade.
e se inteirar dessa realidade. A impressão que dá, a impressão que dá, pode falar, Alexandre, a impressão que dá é essa mesmo. Kardec, Kardec faz essa pergunta para os espíritos, né? O que pensar da maldade humana, né? E os espíritos respondem que ela é apenas aparente, né? Ela é apenas aparente, porque nós consideramos a humanidade como sendo apenas da Terra. E não é verdade. A Terra é apenas um bairro sórdido, um bairro miserável dessa humanidade. Nós somos um planetinha, né, onde habitado por espíritos imperfeitos, mas à medida que o espírito vai progredindo, ele é transferido para um mundo melhor. E aqui reencarnam outros espíritos tão perversos quanto aqueles que aqui estão. Que a característica do nosso planeta é isso mesmo, de espíritos perversos, que estão tendo aqui a chance, a oportunidade de se modificarem para melhor, de mudarem para melhor, de alterarem a sua conduta para melhor. Quem entende isso, quem procura esse caminho, transferido para um mundo melhor. E aqui permanece o quê? Permanece aqueles que estão ainda interagindo com essa maneira equivocada de agir, né? Interagindo com a maldade, com a violência, com os vícios, etc. Né? Dani, ia falar alguma coisa, Dani? Não é verdadeiro, não. É uma maneira equivocada de nós analisarmos as coisas, porque nós temos que analisar de um ponto de vista superior. Nós temos esse conhecimento para isso, né? Há pessoas que não acreditam, por exemplo, na existência de vida em outros planetas. Um cara, uma vez, que foi lá no Centro Espírita, quando a associação funcionava, falou: pô, vocês acreditam em vida em outros planetas? Como se a gente fosse, se nós fôssemos ETs, né? Como se nós fôssemos de outro planeta, como se aquilo fosse a coisa mais absurda do mundo, né? E ainda tem gente que pensa assim: tal é o atraso moral do nosso e muitas vezes intelectual do nosso planeta. Por isso que é mais fácil nós encontrarmos pessoas que raciocinem de forma adequada entre os mais simples, os mais humildes, do que entre aqueles que se consideram mais sofisticados, do ponto de vista social, material e tal, né? Então, as pessoas entendem ainda a Terra como centro do universo. Como a igreja pregava lá atrás e tal, né? E nós somos o centro do universo, tal, que o Sol que girava em torno da gente, não é a Terra que girava em torno do Sol. Essas coisas absurdas, que ainda são ideias, são memórias atávicas que muitos desses espíritos trazem ao reencarnar. Pensamentos equivocados, pensamentos errôneos. Mas nós temos o conhecimento, o espírita, que estuda essa ciência,
tem um conhecimento suficiente para saber que, primeiro, o mundo não vai ser destruído por um cataclismo, por uma guerra, pelo que quer que seja. O mundo vai passar por todas as suas fases, pelas fases necessárias para deixar de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de regeneração. Né? Então, os espíritos que explicam, não estou falando da minha cabeça não, viu? Os espíritos superiores que explicam isso. Pode esquecer, não vai ter cataclismo, meteoro, né? O mundo não vai rachar em dois. Isso é tudo conversa de gente aí que lida com essas histórias macabras aí, botando medo nas pessoas e tal. Não é nada disso, não vai acontecer isso. A coisa vai se dar naturalmente. O Criador tem os seus métodos, tem as suas leis que regem o mundo, e a lei é de progresso. Tanto que é muito comum a gente constatar o progresso da humanidade pela mudança das leis. É muito simples isso. A mulher, até muito pouco tempo atrás, era considerada material de troca. Material de troca, ela era vendida. Vendida para o pretendente. E se exigia dinheiro. Então o pai que dizia, você vai casar com fulano e tal, e o fulano pagava pela mulher como se ela fosse um animal qualquer. A criança, que valor tinha a criança há 50 anos atrás? Eu estou falando disso de cátedra, viu? Estou falando isso por experiência própria. A gente tentava falar alguma coisa, ó, quando você vestir calça comprida, você fala. Você ainda veste calças curtas. Como querendo dizer, criança não tem valor nenhum, criança não pensa, criança não tem inteligência. O que é o oposto da realidade. É o oposto. Mas hoje em dia, por exemplo, se comete um equívoco muito grande de dar à criança a liberdade sem a devida responsabilidade. Os adultos respeitam e aceitam a inteligência da criança, mas dão a ela muita liberdade, mais do que merecem. Hoje eu vi um caso na internet, que a Yara me contou, de um garoto de 12 anos de idade, porque a mãe lhe tirou o celular, ele não estava estudando, estava ficando no celular, ele pegou a televisão da mãe nova, jogou no chão e quebrou a televisão. Quer dizer, um garoto inteligente, ele falou, vou me vingar. Né? Ela tirou meu celular, mas eu vou me vingar. Falou, pô, pena que não mora na minha casa. Iria passar uns 15 dias no hospital, no mínimo. Né? Bom, também não faria isso. Se fosse meu filho, não faria isso, não. Né? Mas é o tal negócio, se dá muita liberdade sem a recíproca da responsabilidade, o que é necessário. Agora, que as crianças estão muito mais, percebe o grau de inteligência, de evolução, de entendimento das crianças, porque deram esse valor para as crianças. Né? Infelizmente, deram mais liberdade do que elas deveriam ter, mas deram isso. Hoje eu vi uma postagem também dizendo assim que os pais deveriam ensinar os alunos a respeitarem os professores. É verdade isso. Só que devia ter escrito o seguinte, os professores e todos os adultos, os mais velhos. Porque no meu tempo, meu pai e minha mãe diziam assim, respeite os mais velhos. Mas, mãe, cale a boca, ele é mais velho. Não tinha mais. Era mais velho, era para ser respeitado, independentemente do que eu pensasse a respeito. Né? Era assim que era dada a educação no meu tempo de criança. Era dessa forma. Eu acho corretíssimo. As crianças, hoje em dia, não têm nenhum respeito pelo próximo. É tiozinho, tiazinho. Pô, que tiozinho, velho? Não tem sobrinho desse tamanho. Que tiozinho é esse? Conversa fiada, tenha respeito pelos mais velhos. Manda, xingo de palavrão, pode falar, né? Mas é natural. É natural, Dani. É natural que seja assim, porque as dificuldades, elas geram caráter. As facilidades afrouxam o caráter. E é preciso que o homem tenha caráter, é preciso que ele saiba, como diziam os antigos, se virar. Não é? Então, os nossos pais, nossos avós,
nos criavam para sermos independentes. Independentes. Você não vai depender de ninguém, nem do teu pai, nem da tua mãe, nem de ninguém. Você vai respeitá-los até o dia da morte deles, mas depender não. Hoje em dia a molecada é diferente, não tem molecada, eles chamam de imponderado, que eu não gosto dessa palavra, acho essa palavra tão feia, não retrata, na minha opinião, não retrata a realidade. Né? Eles têm poder? Tem toda a tecnologia do mundo, tem toda a liberdade do mundo, mas é a geração que mais se suicida. Muito mal utilizada, né? Diga-se de passagem. Muito mal utilizada, infelizmente, né? Mas vamos lá. Eu acho que a gente pode. Já estamos a. Falta 4 minutos aqui pelo meu horário. Vamos aqui marcar o item 9 para a próxima quarta-feira e dizer o seguinte: é preciso que os pais de hoje, há muitos deles que dizem assim: os meus filhos vão ter o que eu não tive, o que é um erro crasso cometido pelos pais. Os filhos precisam ter limites, precisam ter liberdade, é claro que precisam, mas tem que ser acompanhada da devida responsabilidade. Esse é o problema do jovem de hoje. Não tem responsabilidade. Aliás, não tem limites. Aliás, a nossa sociedade, de um modo geral. Né? Vi uma postagem ontem, acho que ontem, de um grupo de policiais de uma cidade aí do interior do Brasil, que vinham na casa de uma menina que acompanhava na rede social aqueles policiais de uma determinada delegacia e que adorava a polícia militar. E eles vieram trazer um presente para essa menina. Chegaram na casa dela, desceram da viatura e foram entregar um presente, dar um abraço, cumprimentar ela. Mas eu fiquei observando, eles pararam a viatura no meio da rua. Que exemplo eles deram para essa menina? Policial pode tudo? Policial não precisa acompanhar a lei? Primeiro que eles estavam na contramão e no meio da rua. Quer dizer, que exemplo eles deram para essa menina? Será que eles não pensam nisso? A importância de nós ensinarmos como os nossos pais, nossos avós faziam, ensinar o caminho reto, o caminho correto da vida. Isso é muito importante. A criança tem que saber que os limites são para ser respeitados. O limite do nosso próximo, o nosso direito acaba onde começa o direito do nosso próximo. E o dele acaba onde começa o nosso. Né? Se nós vivêssemos assim, respeitando o próximo, e para Jesus, caridade era benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas, quer dizer, respeito na integralidade do significado dessa palavra. Não apenas dizer, não, eu acredito. E daí que você acredita? Não quer dizer nada a sua crença. Você utiliza essa sua crença para fazer o que Jesus pediu? Se quiseres viver, ama. Ou então ama e viverás. Foi isso que Jesus nos ensinou. Mas a pessoa quer viver, mas não quer amar, não. Ela quer saber que o outro se dane. Se me der lucro, se a bomba não estiver caindo no meu quintal, dane-se o meu vizinho. Enquanto a bomba caindo no quintal dele, problema dele, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, gente? Apesar que não levantou bandeirinha nenhuma para mim aqui até agora. E para vocês aí? Não sei, vamos ver. Vamos fazer a nossa prece. Tomara que a gente não seja interrompido.
Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem e o bom ânimo, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.